Aê, palmas a também o nosso bispo Dom Paulo, que recebemos nessa visita pastoral. Hoje pedi-te, Senhor, a paz que nos vem de tua vida, e é tudo com teu amor, quando ódio a vida são. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. sempre seja louvado. Ontem iniciamos com a Romaria Diocesana, a Semana Nacional da Família, mas hoje, no Dia dos Pais, iniciamos em todas as comunidades da nossa diocese a abertura da Semana da Família. Quem é pai aqui, levante a mão, por favor, os pais. Então hoje nós queremos saudar a todos os pais e a todos que vieram de perto e de longe, com a salva de palmas bem forte. Filho e do Espírito Santo. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, a força do Espírito Santo esteja convosco. Vocação e também santidade. Nem sempre
saúde familiar, por essa vocação, a família como berço de todas as vocações, nós conseguimos contemplar a realidade de uma forma expressiva e plena. Por isso, hoje quero pedir perdão os nossos pecados pessoais, que são tantos, mas olhar bem a nossa realidade familiar. Como formo a minha família? Como é a minha família? A nossa família? Vamos pedir perdão a Deus os nossos pecados e também pelas vezes que desvirtuamos a nossa família humana da família de Nazaré. como oferenda ao Senhor
irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor, escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos presa e o pecado que nos envolve. Empenhamos-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista de alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando na infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue da vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber o batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim para dar pleno cumprimento da lei. Que lei Jesus estava falando? A lei que eles colocaram pela parte do povo? Não. Vim dar pleno cumprimento à lei. Qual a lei? A lei de Deus. E Jesus pega então os 10 mandamentos e resume 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como A ti mesmo. Aí Jesus deixa de uma forma muito expressiva de que lei ele está falando. E aí a hora que se libera, começa a confusão. Vocês estão entendendo? Acho que é bom a gente trazer fogo para não achar, mas por que Jesus fala que ele veio trazer fogo, divisão e tudo mais? Porque diante de uma sociedade tão corrompida, presa à lei dos homens e não mais à lei de Deus, quando ele vem falar de Deus, então isso tudo incomoda. E aí as pessoas levam as pessoas a tomar decisão, e é preciso tomar decisão.
que já estava lá na motivação inicial, né, quando ela proclamou. A liturgia de hoje é esse convite, não dá mais para ficar em cima do muro. Entendeu? Então, dependendo do lado que você desce, de um lado vai ter alguém que vai concordar, do outro tem alguém que não vai concordar. E a família brasileira está muito assim hoje ainda, né? Dentro de muitas famílias, pais e filhos não se entendem, noras, gêmeos com sogro e sogra não se entendem, então um pouco a realidade ainda permanece. Mas aqui na visita pastoral, depois eu vou pegar com vocês os símbolos, né, daqui a pouquinho. O que tem chamado a atenção na visita pastoral são as coisas simples. As pessoas vão perguntando. Cada bispo tem um jeito de fazer pastoral. Tem bispo que passa em todas as comunidades, mas só faz a visita. Chega aqui, faz um momento de oração, dá uma bênção, né, e aquele relatório que vocês preenchem, leva para estudo, ou antes ou depois, e já passa por outra comunidade, celebra só uma missa à noite no setor. Só que a maioria das dificuldades colocaram no relatório a ausência do povo na comunidade. Então, se os fiéis não vêm nem na comunidade local, como que vão para o setor? Menos ainda. Então, vai ser pesado para mim, mas eu vou celebrar a missa nas 720 comunidades, com reuniões às 720 comunidades. Então, além do trabalho da CNBB, no Regional Leste 3, e todas as agendas de diocese do bispo, que são muitas agendas, tem dia que o bispo dorme 3 horas e meia, 4 horas no máximo por noite, depende um pouco já da minha rotina, mas com a correria sufoca mais ainda, né? Eu não tenho assessoria de comunicação de escreve, todos os decretos, cartas que vocês recebem, no tempo de pandemia, que foram as 300 páginas, eu acho, de notas, praticamente tudo isso que escreve, né? Então, eu tenho que ter um tempinho para poder, além da pastoral da missão, também orientar espiritualmente e com as orientações às nossas comunidades. Mas mesmo assim, a ideia de visitar todas as comunidades seria 2020 e 2021. Nós tivemos, quando eu cheguei, visita às Santas Missões Populares, 16 e parte de 2017. Visitei todas as paróquias, né, nesse período da semana das Santas Missões Populares. Depois nós tivemos uma outra dinâmica missionária em vista dos 60 anos da Diocese. Eu, chegando na Diocese, eu queria escutar a base. É o que o Papa Francisco hoje está fazendo por uma igreja sinodal. Vai estar no questionário também. Sinodalidade vem a palavra sínodos, caminhar juntos. O Papa quer escutar a igreja do mundo todo. E foi o que nós fizemos naqueles relatórios para o sínodo que vai acontecer em 2023. Então, na época que o Papa está propondo agora, o bispo de São Mateus já tinha proposto em 2017 e 2018. Com aquela imagem de São Mateus, que eu acho que vocês têm aqui, né, foi visitado era a proposta, todas as famílias, escutar a casa, a família, depois a comunidade, a paróquia, a coramia, para depois chegar à diocese. Então, o plano pastoral que nós temos foi construído por vocês, não foi na cabeça do bispo. As 4 prioridades que lá estão vieram da base, da família, da comunidade, da paróquia, da coramia, né? Então, 2018, 60 anos. Todo esse material nós somos para a Assembleia de 2019. Na Assembleia de 2019, agora no plano pastoral 2020 e 2021, vamos fazer a missão. Aí veio a pandemia, que nos travou, não foi possível fazer. E esse ano, então, comecei, nós estamos encerrando a Rodalia Praiana, e a partir do dia 4 de setembro eu já vou para Vila Pavão. Depois Vila Pavão, São Gabriel, e a gente por aí cai. Então, muitas comunidades, a gente vai percebendo que o povo tinha uma visão do bispo ainda daquele modelo mais tradicional, o fiel lá e o bispo aqui. Eu vim de uma família de 16 irmãos. Eu já nasci numa comunidade. Então, não sei se já nasci, minha família está quase 100 já, 130 já. Então, eu não sei ser bispo e ser povo. E a pandemia me fez muito mal, porque tirou essa possibilidade de estar com o povo. E isso vem se externando no gesto das pessoas. Eu cheguei numa paróquia, já havia conhecido uma outra, tinha uma senhorinha do lado da porta assim, ela olhava todo o meu movimento, seguia com o olhar. Eu também observei, me aproximei, ela falou assim: bispo, eu posso olhar?
olhar. Pode olhar, pode abraçar, pode tomar bênção, pode abençoar. Deve ter uns 75 por aí aproximadamente. E aí, quando eu abracei essa senhorinha, ela chorou muito. Então, as lágrimas dessa senhora me fez ver muitas pessoas da idade dela, ou mais nova, ou muitas pessoas mais velhas, que já celebram uma Páscoa com o Senhor, sonhavam ardentemente de receber um abraço de Deus, de ter essa proximidade filial e do afeto a Deus. E eu falei assim, acho que quando o Papa Francisco disse que era um bispo com cheiro de ovelhas, eu falei, todo mundo vai ser uma dificuldade no sacrifício, porque sempre foi o meu país. Por jogar muita bola, vocês conhecem a história profissional, que está sempre assim no meio de pessoas, de família grande. Então, esse é o meu carisma, é de fato povo. Aí fui numa outra comunidade, a senhora chegou, também aproximadamente da mesma idade, ela falou assim, Dom Paulo, eu sempre vejo a foto do senhor na parede, de uma foto, que eu não sei se vocês têm aqui. Você levou para ser voltada por um tempo. A maioria das comunidades aqui dessa paróquia, não sei se foi orientação do padre, está na sacristia, a foto do bispo e do papa. Se está na sacristia, só vê quem está dentro da igreja, não quem tem alguma função. Se ele não colocar no fundo da igreja, no lugar do papa, do bispo, que se chega visitante, pelo menos na foto, ele sabe quem é o bispo da diocese. Então, eu disse, olha só, Dom Paulo, eu sempre vejo o senhor na foto. Ouço muitas músicas do senhor na Rádio Queiroz, na Rádio Nova Onda. Meus netos gravam um vídeo, o senhor cantando, falando. Leio as homilias do senhor escritas, um texto. Mas é a primeira vez, pessoalmente, que eu estou vendo o senhor. Teve como o senhor tira a máscara, eu estava de máscara. Aí eu fiquei, quando o senhor tirar a máscara, a senhora vai sair correndo aqui. Aí ela disse, não, Dom Paulo, tira a máscara. Aí quando eu tirei a máscara, eu disse, nossa, mas o senhor é lindo. É mais bonito do que na foto, tem um sorriso bonito, ela gostou. Aí eu falei assim, muito obrigado pelo elogio, muito obrigado. Mas depois que terminar a missa, vou ter que levar a senhora ao hospital e procurar um bom médico, porque a senhora está com cataratas. Sabe qual foi a resposta dela? Ô meu filho, não é que eu estou mesmo? Ô meu filho, não é que eu estou mesmo? Aí eu estou empolgado na pastora do bispo bonito, que a senhora estava quase cega, coitada. E aí ela foi criando intimidade assim, né? E eu fiquei observando uma cidade no interior, bem no interior. E aí daí um pouquinho ela falou assim, Dom Paulo, isso aconteceu com uma senhora e aconteceu com um garotinho de 3 aninhos, que quando eu cheguei na comunidade, ele falou assim, vovó, ele está diferente. Aí eu falei assim, mas como está diferente? Você está diferente. Aí eu não estava entendendo, né? Eu estava diferente do padre. Para ele, o pequenininho. Aí eu falei, por que estou diferente? Esse chapéu, eu estava com a mente. E esse negócio da sua mão, ele falou. Então eu falei, a criança e o idoso. Então ela falou assim, Dom Paulo, o que significa esse chapéuzinho cor de pitaia? Ela associou a pitaia, ela tem um dela, né? Vocês sabem o que significa esse chapéuzinho? Oi? Está vendo? É uma dúvida também da senhora e da criança. Eu trouxe mais pertinho lá de casa, mas esse chapéuzinho cor de pitaia, o pink, chama-se solidel. Solidel vem da palavra só de Deus ou só para Deus. No dia que a gente é nomeado, a gente recebe o solidel. Com o solidel recebe também a Deus. Então, só de Deus ou só para Deus a partir de hoje, do dia da nomeação. Quando vocês veem na televisão, alguém, vocês acompanham a televisão, tem muitos lá com papa, chapéuzinho vermelho, vocês já viram? Tem muitos vermelhos. Quando vem um bispo com o chapéuzinho vermelho, eles são cardeais. Vermelhos são cardeais. O pink são para os bispos, que é essa cor aqui. Também no dia da nomeação, além do solidel, nós recebemos a cruz no mesmo dia. Isso indicando o homem de Deus, ele passa pela mesma dor, o sofrimento, as perseguições, a cruz, o sofrimento, as calúnias, as difamações, tudo que Jesus sofreu, também nós, líderes, sofremos na pele um pouco tudo isso, né? Então o homem de Deus não está isento da dor, do sofrimento e do martírio de Jesus. Também no dia da ordenação nós recebemos um anel. O anel não é simplesmente para enfeitar o dedo de Cristo.
além de ser um símbolo da autoridade e poder, o anel é formato de uma aliança. Em Jesus, Deus quis casar de novo com a humanidade. Então nós selamos esta aliança com Deus, casando com esta igreja a qual a gente serve. Então é um compromisso de noivado, de casamento que a gente faz com Deus e com o povo que a gente serve. Vocês entenderam? Então não é simplesmente para ornamentar o reino do Cristo, mas é o casamento que a gente faz com a igreja. Depois, essa peça nós recebemos no dia da ordenação. Vocês já viram, tem várias cores. Nas crismas eu uso um detalhe vermelho, às vezes tem uma pomba, né? tem o detalhe roxo, lilás, tem vermelho, branco, dourado. Eu trouxe uma simplesinha, veja, eu só não quero comum. Então esta peça no formato de uma primeira de uma casa chama-se mitra. Mitra diocesana de São Mateus, comunidade Nossa Senhora de Fátima Cristal. Esta comunidade é mitra. Então o próprio símbolo de hierarquia já traz a própria hierarquia qual nós frequentamos a própria instituição ou a própria razão social da igreja a qual pertencemos. Na diocese, no campo religioso católico, o bispo é a autoridade maior. Então já traz assim o próprio símbolo, um pouco dessa autoridade. Depois, também na ordenação, nós recebemos esse outro símbolo que vocês sabem o que significa? O que significa isso aqui? Oi? Ela falou assim, o cajado do pastor. Essa peça chama-se báculo. Báculo vem da palavra cajado mesmo. No Antigo Testamento, os pastores de ovelhas e animais, cada pastor tinha o seu cajado. O cajado, além de ser um instrumento que indicava as melhores pastagens para o rebanho, servia também como uma arma para o pastor. Porque com esse cajado ele defendia e protegia o seu rebanho dos ataques das feras, dos lobos selvagens, né? E demais animais selvagens que viessem atacar o rebanho. Todos os pastores, nem todos tinham seu redil, para a Bíblia redil, mas para nós no interior, curral. Nem todo pastor. Eles saíram para levar as pastagens à noite, trazendo todas para o mesmo redil. Às vezes tinha 10, 15 pastores com 10, 15 rebanhos. À noite intercalavam-se entre eles para vigiar o rebanho. De manhã, o pastor se colocava no local mais elevado e chamava as ovelhas pelo nome. As ovelhas não seguiam a voz do outro pastor, dos estranhos, seguiam a voz do seu pastor. Todos os dias esse mesmo rito, de levar as passagens e trazer a noite. Quando chega a vida pública de Jesus, que já vou dar um salto histórico, o que acontece? Jesus começa a arrastar multidões. Em várias passagens na Bíblia vai dizer, havia uma grande multidão diante de Jesus que estava como ovelha sem pastor. Vocês lembram? Várias passagens. E Jesus então fala, preciso um pastor para esse rebanho. E Jesus começa a realizar muitos sinais, fazer o surdo ouvir, o cego enxergar, o mudo falar, curar os leprosos, tantas crianças, transformar a água em vinho, enfim. E ele foi arrastando multidões e foi alimentando esta multidão. Qual o alimento que Jesus ofereceu para esta multidão, para esse rebanho humano? Foi o capim? Não foi a comida. Nem só de bom vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus oferece um outro alimento à humanidade. E ele então vai passando, com o passar do tempo, eu sou o bom pastor. Eu conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, elas me seguem, eu dou a vida para minhas ovelhas. E assim foi. Chegando no finalzinho da vida pública de Jesus, já com rebanho formado, ele funda a sua igreja. Inicia a sua igreja. As perseguições aumentaram. E aí o que ele falou? Eu preciso deixar essa igreja com alguém. E ele vai diante dos apóstolos e faz uma pergunta muito simples. Quem dizem ser o filho do homem? O que o povo lá fora diz do filho do homem? Os discípulos começam a responder, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros que é Elias, outros profetas. Isso é o que o povo lá fora diz. Mas para vocês, quem eu sou? E Pedro então responde, tu és o Messias, o Filho
de Deus vive. Vamos repetir? Tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus então vai virar para Pedro e dizer: tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Portanto, tu és Pedro. Pedro vem da palavra pedra. Pedra vem grego, latim, Kefas. Kefas, pedra, pedra, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno não poderá vencer. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Ao passar a chave do reino dos céus, o que Jesus faz? Passa também a chave. Pedro se vira da igreja sul. Você vai dar continuidade à minha igreja. Então, por que o bispo traz essa história? Porque tem muitos católicos mudando de religião, indo para religiões que estão surgindo de 2 anos para cá, 3 anos, sem nenhuma raiz, sem nenhuma fundamentação, e abandonando uma igreja, a verdadeira, a primeira que nasceu em Jesus. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a igreja. Para nós cristãos católicos, Pedro se torna o primeiro Papa. O Papa Francisco se torna o sucessor de Pedro. A igreja que nasceu em Roma, a igreja que nasceu em Jerusalém, no diálogo de Jesus com Pedro e com os apóstolos, ela chega aqui em cristal. E essa igreja está ligada à igreja de Cristo. Então, quando alguém chegar em outra denominação, o bispo não está falando mal das outras igrejas, mas quando alguém chegar a falar mal da sua igreja, da nossa igreja, você não vai passar briga, mas vai dizer: olha, eu respeito a sua liberdade religiosa, a sua escolha, mas por favor, respeite a minha. Aqui eu sirvo, nasceu de Jesus Cristo com os apóstolos, Pedro, o primeiro Papa, e é essa igreja que eu nasci, e essa igreja que eu vou continuar. Nós temos que ser mais conhecedores da doutrina, ser mais incisivos quando somos interpelados. Respeita, mas exige também respeito. Vocês estão entendendo o que o Paulo está dizendo? Né? Então, respeitar a liberdade do outro, mas exigir que respeite a nossa origem. A primeira igreja que nasce foi essa. Muitos séculos depois veio a igreja luterana. Lutero era católico, não concordava com algumas questões da igreja, saíram muitos fiéis da igreja luterana. Muitos anos depois, muitos séculos, vieram algumas denominações religiosas mais tradicionais evangélicas. E agora, nos últimos 10 anos para cá, em cada bar que fecha, abre-se uma igreja. E muitas não têm nenhuma fundamentação. Não tem. Então, acho que isso precisa trazer na visita pastoral essa reflexão de fortalecer. Gente, se está em crise, por favor, não abandonem a fé. Se não está bem com o líder da comunidade, senta e dialoga. Se o padre não está bem, senta e dialoga. Se o bispo não está bem com a comunidade, senta e dialoga. O padre, o bispo, o coordenador, os fiéis, nós vamos passar. Mas a igreja de Cristo continua. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E tem muita gente por causa de uma briguinha com um coordenador de comunidade que não tem religião. Tem gente porque o padre ou alguma coisa não está muito religioso. Mas que fé é essa? Que igreja é essa? Então, essa é um pouco, né, da catequese, a partir dos símbolos que o próprio bispo traz, né, consigo, que não é simplesmente algo para argumentar o bispo. Depois, eu tento encerrar no mesmo objetivo. A minha história é sobre o homem do campo, trabalhei muito tempo na roça, fui um jovem normal, como qualquer outro jovem, aprendi muito trabalho, namoro, mudanças, enfim, joguei muita bola em Manaus, 8 a 10 campeonatos milhares de Manaus, enfim. Comecei a estudar já na fase adulta, só tinha primário, fui estudativo, de quinta a oitava, andava 26 km de bicicleta à noite, no dia todo fechado. E então, quando eu terminei o ensino médio, eu resolvi dar mais um passo. Eu já era catequista, trabalhava com jovens, liturgia, mas sempre que eu via o padre ou o bispo celebrando, eu me via ali. Mas eu achava que o meu estilo de vida não tinha nada a ver com aquilo que eu via ali de uma forma muito misteriosa. E fui caminhando por fora, saí da roça para ir fazer a minha primeira graduação em forma de ciências contábeis. Para sair da roça, eu pagava a minha faculdade, tinha que me manter e pagava o empregado para trabalhar no meu lugar na roça. Né? Então,
eu já cheguei, entrei no meu primeiro emprego, lembro até hoje, ganhei 6 salários. Depois, então trabalhei em várias empresas, terminei ciências contábeis, automaticamente terminei um curso de capacitação pedagógica com especialização em psicologia, da educação, pela UFES, em Linhares. Então eu fazia contabilidade de 2 empresas, era gerente fiscal de uma grande rede, que era a BSD, na época, trabalhava central agrícola, eletrodoméstico, tem a loja de Vitória, Luiz Linhares, Luiz Leonardo, Luiz Teixeira, e eu trabalhava como gerente fiscal dessa empresa. Depois eu dava aula no estado à noite, então eu trabalhava muito, eu ganhava uma faixa de 18 salários. E no mês de agosto, mês vocacional, quando preparava o meu casamento para maio, eu era noivo, casa toda pronta, de carne, boa estabilidade profissional financeira, minha noiva também me chamou todo pronto. E aí começam essas inquietações, a qual o mistério eu não consigo entender. A gente fala, mas não entende. Procurei o ministro da época, ele pediu para não deixar o trabalho, porque o salário tinha todo mundo, uma boa estabilidade profissional financeira. E também não, nem a noiva. Então, um mês eu fiquei no seminário para fazer uma experiência. Falei, quero viver essa experiência. Convoquei minha família, que deu quase isso aqui. Todo mundo esperando a data do casamento. Aí, quando comecei a falar, meu noivo foi comigo, chorou muito, eu também, enfim. E aí, joguei tudo pro alto e fui do seminário. Fiz minha filosofia e teologia apenas em 6 anos. São 8 a 10 anos, mas eu não consegui evitar muitos cursos que eu tinha. Me ordenei diácono, talvez a faculdade de filosofia, a faculdade de teologia, fiz pós em comunicação social e também psicologia. Depois, então, me ordenei diácono, já fui para a formação, de formando para formador. Fiquei 10 anos comigo no seminário. Nesses 10 anos, trabalhei 4 anos na CNBB como presidente nacional da USIG, Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, para trabalhar uma semana por mês no Brasil. Quando eu deixei a CNBB, também no seminário, eu fui para Itaguaçu. Aí logo fui desejando os presbíteros e depois vigário geral. Quando eu me preparava para ir para uma paróquia pequena, eu pedi uma paróquia de 7 comunidades para descansar um pouco, passei por uma cirurgia, eu tenho uma prótese na perna esquerda, troféu, foi um troféu que eu ganhei de futebol, entendeu? Então, aí eu estava acamado 15 a 17 dias, o Papa nomeou o bispo coxo, um bispo enfermo, né? E então eu pedi uma paróquia de 7 comunidades para descansar. Deus me deu uma diocese de 720. Então eu não peço mais nada a Deus. E aí, não peço nada a Deus. Aí fui nomeado, né, dia 21 de outubro de 2015, dia 12 de dezembro ordenado, dia 26 tomei posse. Estou aqui nessa santa e abençoada diocese romana. Então, um pouquinho minha história de uma forma resumida, mas é uma história bonita, de muita luta, de muita determinação. Talvez eu não quero ser exemplo para ninguém, mas eu vejo muitas pessoas acomodadas. Eu, começando desde depois dos 19, fiz praticamente quase 4 faculdades e muitos outros cursos. E, por mim, eu voltava a estudar, né? Então, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para começar. Né? Então, deixo aqui um apelo de incentivo interno aos nossos jovens, adolescentes. Hoje, às vezes, nossos jovens têm tudo de mão beijada, né? Apartamento, alugado, comida, todos os pais dão um potinho congelado, vão lá fazer faxina e ainda assim ainda tem dependência ou não tem tanta motivação. Né? E depois a comunidade, né? A gente não vai ler todo o relatório, porque eles vão ficar até 15 horas mesmo, mas é uma comunidade que nasceu de muita devoção. 66 anos já praticamente, se eu não me engano, que foi 56, né? Que vocês relatam, depois o bispo, claro, com certeza já dei uma lida, nós vamos ler com todo carinho, cada detalhe, porque é um documento que vocês têm na comunidade, na paróquia, na diocese. Daqui 10, 15, 20, 30 anos, o povo do futuro quer saber como é organizada a comunidade de Cristal Nossa Senhora de Fátima em 2022. Então, se ficou alguma coisa ainda, vocês podem completar. Vocês têm lá digitado, vocês vão lá no finalzinho da história e dão uma olhada se ficou alguma coisa para trás. Se não ficou, vocês colocam lá a data de hoje, o horário que não pode ser revisto. Quem pegar esse relatório futuro sabe dia, horário e até mesmo o que está acontecendo aqui. Vocês podem relatar como se fosse uma pequena
eu perguntei aproximadamente quantas famílias vocês têm aqui, católicas, se colocaram 100 aproximadamente, e quantos dizimistas? 111, 93 ativos, 17 pediram a carteirinha, mas não contribuem, aproximadamente R$4.000. Então aqui também o bispo está fazendo uma catequese em toda a comunidade. Com o surgimento de várias denominações religiosas, algumas delas, o dízimo é para o pastor e não para a igreja. Isso está fazendo com que muitos católicos estão deixando de ser dizimistas e que acham que vai para o padre ou para o bispo. Então, vou dizer a vocês, não vai nem para o padre e muito menos para o bispo. Na época eu deixei de 15 a 18 salários para ganhar 2,5 como padre. Se fosse por dinheiro, que seria o último lugar que o bispo estaria. Seria o último lugar. O que nós fazemos com as nossas contribuições? 55% fica nessa comunidade. Tudo que vocês fazem aqui sai desses 55%. 30% vocês mandam para o fundo paroquial. A manutenção de carro, combustível, hóstia, vinho, as formações, material impresso, secretárias da paróquia, enfim, tudo com esses 30%. A despesa de toda a estrutura paroquial. 15% vocês mandam para a diocese. Esses 15% nós fazemos milagre. 1,5% nós mandamos para a CNBB. A CNBB recolhe 1,5% de todas as dioceses do Brasil e um percentual manda para a igreja de Roma. 1,5 salário nós mandamos para o Regional Leste 3. A formação de um padre, 8 anos, são 2 faculdades, filosofia e teologia, somos 6 que pagam com aqueles 15%. E são faculdades caríssimas, porque não tem muita demanda, mas a grade curricular é extensa. O grupo de professores, são muitos professores. Então, ou seja, um grupo pequeno, radiando, ficava. Mas vocês que pagam filosofia e teologia com aqueles 15%. O mosteiro de Termo São Mateus, vocês que pagam com aqueles 15%. De 6 a 10 mil para a Caritas Diocesana, 6 a 10 mil na Rádio Cairosa e tantos outros projetos sociais, toda a estrutura da Diocese. As minhas viagens em todas as paróquias, que são 15.300 km², Mantenópolis, vamos supor, são 6 horas de viagem, 3 para ir, 3 para voltar. Esse combustível sai também daqueles 15%. Ou seja, resumindo, a Igreja de Cristo ao qual nós pertencemos, não existe patrocinadores, não existe uma empresa que não tem. Quem não tem essa igreja que nasceu de Jesus Cristo e veio aqui em Cristal, quem não tem essa igreja somos nós, dizimistas católicos. Vocês estão entendendo? Aqueles 10, 15, 20, 30, 50 ou 100 reais que eu contribuo aqui, eu estou mantendo a minha comunidade, a paróquia, a diocese, o regional, a CNBB e a igreja de Roma. Não existe outro modelo da nossa igreja. Alguém fala assim, começa a fazer caixa 2 e tudo isolado. Quem está indo por essa linha vai ter que amar um pastor, porque é uma igreja fora da comunhão. E não entendeu o que é a igreja de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu volto a dizer? A igreja católica a qual nós pertencemos é uma igreja que nasce em Jesus com os apóstolos, vem aqui e nós estamos ligados a toda essa corrente de instâncias. E nós que mantemos